Padilha pegando gancho de meses pela Conmebol, tem notícias sobre isso, vamos falar também sobre jogador aí falando sobre voltar ao São Paulo, rapaz, vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo, 5h30 da manhã, já estamos aí com um vídeo novo e o negócio é o seguinte, hoje tem mais alguns jogos aí da fase de grupos da Libertadores, né, vai ter os últimos jogos aí para encerrar de vez, né cara, fechar aí todos os classificados para as oitavas. E o negócio é o seguinte, ó. Até aqui, né, como eu falei, tem mais alguns jogos hoje ainda, mas a gente já tem aí quase todos os times classificados. A gente tem Palmeiras, São Paulo, River Plate, Estudiantes, Internacional, LDU de Quito, Racing, Vélez, Botafogo, Flamengo, Peñarol, Atlético Nacional, Libertad, Universitário e Cerro Porteño, tá? São os times aí classificados até aqui já para as oitavas aí de final, tá? Aí o que acontece? A gente vai ter o sorteio ainda, que vai ser no dia 2, entendeu? E a gente vai ter aqui, né, alguns times fortes se classificaram em segundo, né? Se você for olhar a projeção quando teve o sorteio, né? Por exemplo, o Flamengo passou em segundo, Botafogo passou em segundo, a gente imaginava que esses times fossem passar em primeiro, coisa que não aconteceu aí. Olha só, os times que se classificaram em primeiro do grupo, que o São Paulo não vai pegar agora nas oitavas, porque o São Paulo, junto com os times da primeira colocação, estão no pote 1, né? E o pote 2 tem os times que passaram em segundo lugar, né? O time que se classificou em primeiro vai pegar o time que se classificou em segundo, tá? Então, os times que se classificou em primeiro foi Estudiantes, River Plate, LDU, São Paulo, Internacional e Palmeiras. E tem ainda mais dois times para ser definido como primeiro, né, que vai ter os jogos aí hoje, que é o grupo E e o grupo H. Esses dois grupos aí não está definido ainda qual vai ser o primeiro e qual vai ser o segundo aí classificado, vai ser definido aí hoje, tá? Nessa quinta-feira. Então, esses times que eu falei para vocês, River Plate, Palmeiras, Inter, a gente não vai pegar eles, tá? Estamos todos aí no pote 1, né? E vai pegar alguém do pote 2. Agora sim, ó, quem se classificou em segundo, aí esse aqui já é um dos adversários que o São Paulo vai pegar, né? São possíveis adversários do São Paulo, que é Botafogo, Universitário, Flamengo, Libertad, que se classificou no nosso grupo, Atlético Nacional e Cerro Porteño. E como eu falei, né, tem o grupo E e o grupo H ainda vai ter a definição de quem passa em primeiro e quem passa em segundo. Então, pode ter um São Paulo e Botafogo já aí nas oitavas, revanche do ano passado, né, que a gente foi eliminado para eles. Pode ter um São Paulo e Flamengo, um São Paulo e Atlético Nacional, vocês lembram de 2016 que aconteceu, né, a forma que a gente foi eliminado aí por eles. Então, mano, a gente pode pegar uma pedreira logo de início aí, entendeu? Então, vamos aguardar aí, né? Tem mais dois grupos aí para ser definido e no dia 2 vamos ter aí o sorteio, né? Já fica aquela ansiedade para saber quem a gente vai enfrentar aí nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores da América, tá? E o que acontece? A gente comentou com vocês ontem, tá? Que o São Paulo aí tava quase garantido que a gente ia ficar com a segunda melhor campanha, não estava 100% garantido, porque na quarta-feira ontem teve o jogo da LDU contra o Central Córdoba. O Central Córdoba poderia passar o São Paulo aí se vencesse o seu jogo, mas tinha que vencer, que era por 3 ou 4 gols de diferença. A gente comentou, é bem provável imaginar que o Central Córdoba vai lá para enfrentar a LDU lá em Quito, na altitude, e ganhar de 3, 4-0. Tinha que golear os caras, era muito improvável isso acontecer, né? Mas aconteceu o inverso, ao contrário, né? A LDU meteu 3-0 no Central Córdoba. Tá aí, ó. O São Paulo garante a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. O São Paulo decide em casa até uma eventual semifinal contra todos os times, exceto o Palmeiras. Porque o Palmeiras, né, a gente teve a segunda melhor campanha, o Palmeiras teve a primeira. Então, se a gente enfrentar o Palmeiras aí nas quartas ou semi, eles têm aí, né, vão decidir na casa deles, né, para dar nesse parque. Agora, a gente pegar qualquer outro time que não seja o Palmeiras, a gente decide em casa, entendeu? Então, vamos aguardar essa definição aí, né, dos outros times que vão se classificar aí hoje e aguardar o sorteio daqui. Eu particularmente já fico sempre ansioso quando tem sorteio de Libertadores. Eu fico muito ansioso quando tem o sorteio da fase de grupos. E nas oitavas, então, que é quando o bicho começa a pegar, evidentemente você fica mais ansioso, com mais expectativa ainda para saber quem vai ser o nosso adversário aí nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores da América. Belezinha, meu parceiro? Ainda falando sobre Libertadores, rapaziada,
né? A gente teve aí ontem, né? Eu comentei aqui sobre os times que estão classificados. O Bahia foi aí eliminado de uma forma até meio bizarra, né? Os caras jogaram contra o Nacional, se não me engano, foi na quinta rodada, né? Era só eles vencer que se classificavam. Aí tomou 3 do Nacional em casa. Aí tinha que jogar contra o Inter ontem no Beira-Rio. Tinha que vencer para se classificar. Aí saiu na frente e tomou a virada, né, cara? Realmente, então o Bahia aí também, que foi um dos times que mais investiu, né? Saiu aí, foi eliminado da Libertadores de uma forma até, não sei se posso falar vexatória, porque o grupo era muito difícil, né? Mas os caras estavam ali, né, cara? Na quinta e na sexta rodada pensando em vencer um jogo só e perder os dois, e um deles em casa, né? E o nosso querido Rogério Ceni vai aí disputar a Copa Sul-Americana, né? Complicado isso aí, tá bom? Enfim, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. O São Paulo venceu na terça-feira o Tadjeres, e olha que legal isso aqui. Na noite desta terça-feira que o São Paulo venceu o Tadjeres por 2-1, o Morumbis alcançou uma marca histórica de 100 jogos disputados pela Conmebol Libertadores da América, tá? Que o São Paulo é tradicional na competição a gente sabe, que o São Paulo tem uma baita história na competição a gente sabe, que o São Paulo tem ótimos números na competição, todo mundo já sabe. Agora, esse número aqui do São Paulo no Morumbi, eu fiquei assustado quando eu vi, tá? Olha só, o São Paulo completou 100 jogos, tá? São 100 jogos no Morumbi, 72 vitórias, 18 empates e apenas 10 derrotas, tá? São 78% de aproveitamento. 100 jogos, a gente venceu 72 jogos de 100 no Morumbi pela Libertadores. Números muito, muito bons aí e mostra, né, rapaziada, a força que a torcida do São Paulo tem, o que é o São Paulo jogando em casa nessa competição. A gente sempre é forte em qualquer cenário na Libertadores. A gente tá mal no Brasileiro, uma boa parte da torcida critica o técnico, fala que não serve, 10 desfalques, mesmo assim estamos lá com a segunda melhor campanha, temos aqui 15 jogos sem perder, porque o São Paulo sempre foi e ele sempre vai ser forte na Libertadores. Sempre foi. Isso aí não tem como mudar, tá? Isso faz parte do São Paulo, entendeu? A gente pode estar mal. Lá em 2016 a gente estava com um time bem mais ou menos. A gente foi para uma semifinal e foi eliminado para o Atlético Nacional, muito, né, prejudicado pela arbitragem. A gente podia muito bem ter chegado aí numa final. Então o São Paulo, em qualquer contexto, ele sempre vai ser forte. Se o São Paulo estiver jogando na Libertadores, ele sempre vai ser forte. Entendeu? Isso é muito legal, né? À toa que a competição que o São Paulo mais gosta, né? Que todo mundo se mobiliza quando vai ter jogo do São Paulo na competição. Então, números bem legais aí que o São Paulo tem na competição, né? Bem bacana mesmo. Belezinha? O que não é bacana mesmo, né? Como aí é os números do São Paulo na competição, né? Que é a Libertadores. Vamos falar agora da situação do Bobadilha, porque temos atualizações aqui, temos novidades, tá? A gente teve na terça-feira, logo depois do jogo, a gente já comentou isso aí com vocês ontem, né? Que a polícia militar foi até o vestiário do São Paulo, né, cara? Para levar o Bobadilha para ele poder dar o depoimento dele, dar a versão da história dele em relação a questão da xenofobia com o Navarro, jogador do Tadjeres, e ele não tava, né? Ele pegou as coisas dele e meteu o pé. Aí o que acontece? Olha só. O paraguaio Bobadilha foi intimado para prestar o depoimento na delegacia de polícia de repreensão aos delitos de intolerância esportivas e é aguardado nesta sexta-feira. A informação foi confirmada pelo delegado Rodrigo Corrêa Batista, responsável pelo caso. O delegado, ele deu entrevista ontem, tá? Aí, e ele falou aqui algumas coisas, né? Além de falar que o Bobadilha é esperado na delegacia na sexta-feira, mais conhecido como amanhã, ele falou aqui que... Ele traz alguns pontos aqui, né? Que ele foi chamado para ir ontem e não foi, entendeu? Abre aspas aí para o delegado Rodrigo Corrêa Batista, que é o responsável pelo caso aí, ó. Ele foi intimado a comparecer na próxima sexta-feira, no período da tarde. Esperamos que ele compareça e preste a sua versão sobre os fatos. Depois do jogo, iniciamos os procedimentos, procuramos a diretoria do clube e não encontramos alguém que pudesse nos responder. Ficou informado que ele se apresentaria hoje, no caso ontem, na quarta-feira, mas ele não foi, nem qualquer advogado indicado por ele, fecha aspas aí para o delegado. Até então o delegado aí falou, né, que já iniciou os procedimentos depois do jogo, que foi atrás dele no vestiário, ele não estava lá. Aí ele foi esperado ontem na delegacia, na quarta-feira, para o depoimento dele. Ele também não foi e agora ele é esperado aí amanhã, na sexta-feira, à tarde. Vamos ver se ele vai. Aí, imagino que agora ele vai, né? Ele postou até o pronunciamento que a gente comentou sobre isso, São Paulo soltou nota, então acho que ele vai dessa vez aí. Vamos aguardar, tá? Aí o que acontece? A gente já comentou aqui a informação que o André não trouxe,
que o São Paulo não vai punir, tá? Não vai afastar ele, não vai ter multa, não vai ter nenhum tipo de gancho, de nada em relação a isso, entendeu? Ele não vai ser prejudicado aí em relação a não jogar, esse tipo de coisa não vai acontecer. O André Hernan já informou isso. Só que tem o lado da Conmebol, tá? Aí tem aqui a informação do UOL. Bobadilla pode ser suspenso pela Conmebol por um período mínimo de 4 meses, tá? A entidade abriu um processo contra o volante e o episódio se enquadra no artigo 15 do Código Disciplinar da Conmebol, tá? Então ele não vai ser punido pelo São Paulo, mas tem a chance de pegar um gancho grande, um gancho brabo aí da Conmebol, né? Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas isso aí não vai acontecer nada, a Conmebol não pune ninguém. A gente teve recentemente, bem recente mesmo, um caso de xenofobia que um jogador pegou meses de gancho, né? Então não dá pra gente fingir que ele não pode pegar esse gancho de verdade. Olha só, em abril, matéria do UOL, em abril, o uruguaio Pablo Cepelini foi punido por ato de xenofobia durante o jogo entre Alianza Lima e Boca Juniors, pela pré-Libertadores. Na ocasião, ainda em fevereiro, né, ele foi punido em abril, mas o caso aconteceu em fevereiro. O meia do Alianza Lima teria chamado um torcedor do Boca de boliviano, tá? O Cepelini pegou um gancho de 4 meses da Conmebol. A entidade alegou que ele infringiu o artigo 15 do Código Disciplinar e o suspendeu em seus torneios pela atitude que menospreze, discrimine ou atente contra a dignidade humana de outra pessoa, tá? Então a gente teve um caso recente que o jogador pegou aí meses, né? Exatamente 4 meses de suspensão. Então não dá pra gente olhar, não, mas o Bobadilla não vai pegar, isso é só... A Conmebol não pune, não cumpre as coisas, mas a gente acabou de ter um caso que o jogador pegou esse gancho. Jogador do Alianza Lima, que curiosamente, né, era o nosso adversário aí na fase de grupos da Libertadores. Eu acho, tá, que é o seguinte, que a Conmebol vai punir o Bobadilla, tá? Eu acho que vai punir aí o Bobadilla, né, ele já se pronunciou lá, ele não negou, né, o que o Navarro falou e acusou ele depois do jogo, ele até pediu desculpa, né, pro Navarro. Ele vai aí para a delegacia na sexta-feira da pressa do depoimento dele, né, tem investigação aí e tudo mais. Eu acho que a Conmebol vai punir, tá? Sendo bem sincero pra vocês aí, acho que a Conmebol vai punir. Eu comentei com vocês já sobre minha opinião sobre isso. Eu acho que tinha que ter uma mínima punição possível, porque acho que a gente não pode ver isso aqui e passar em branco, né? Tratar como se não tivesse acontecido nada, como se fosse qualquer coisa. Eu acho que tinha que ter uma punição mínima possível, tinha que ter, tá? Não acho que tem que rescindir o contrato dele, que tem que mandar o cara embora, entendeu? Falando do São Paulo, né? Acho que o São Paulo tem que falar disso. Acho que tem que ter uma punição, entendeu? Uma punição mínima eu acho que tem que ter. O que não pode é deixar passar despercebido aí como se não tivesse acontecido nada. Aí eu acho errado. O que ele falou foi pesado mesmo. Futebol não é, ou pelo menos não devia, né, acontecer tudo. Porque muitas vezes as pessoas falam, é mimimi do futebol. Cara, não é só porque é o futebol que pode tudo no futebol, entendeu? É por isso que acontece muita tragédia de confusão de torcida organizada, né? Que tem confusão, né? Torcida botando fogo no ônibus de outra torcida organizada, né? Porque no futebol, muitas pessoas pensam que no futebol pode tudo, né? E por isso que acontece um monte de tragédia envolvendo confusão e em relação a essas coisas no meio do futebol, né? Porque tem gente que pensa que o futebol... é futebol, então pode tudo. Né, pode matar, pode brigar, pode fazer o que quiser, e não é assim, né? E dentro do campo também não é assim, os caras xingam a mão do outro, vai tomar naquele lugar que não sei o que, tem um trash talk que faz parte do jogo, mas também não pode falar qualquer coisa, entendeu? Então acho que tem que ter sim uma punição aí pro Badilha. Agora, já repetindo, pelo lado do São Paulo, não vai ter punição. Agora, da Conmebol, a gente tem que aguardar aí, entendeu? Eu acho que a Conmebol vai punir aí o Badilha, não sei se vai ser por 4 meses, né? Aí, né, quantos jogos ele vai ficar aí na geladeira, aí isso que ele vai punir aí, pra mim, eu tenho muita convicção de que o Conmebol vai punir, né? Uma coisa que aconteceu ontem, rapaz, chamou a atenção nas redes sociais, foi o seguinte, olha só isso aqui. O Júlio Inciso, tá? Ele é um jogador da seleção do Paraguai, ele é companheiro do Bobadilla da seleção do Paraguai, e teve um jogo, que eu não vou saber quando que foi, teve um jogo que foi Venezuela e Paraguai. Venezuela joga o Navarro, que teve o caso de ontem, de terça-feira com o Bobadilla. Nesse jogo que teve entre Venezuela e Bobadilla,
o Inciso perdeu um pênalti e o Navarro depois foi em direção ao Inciso e saiu, irmão, falando um monte de coisa pra ele. Entendeu? Não sei o que ele falou, né? Se foi só provocação, se só xingou, mas ele saiu falando um monte de coisa pro Inciso, que é o companheiro do Bobadilha na seleção do Paraguai. Depois desse episódio aí da terça-feira, que aconteceu no jogo do São Paulo, o Inciso fez uma postagem nas suas redes sociais defendendo o Bobadilha. Ele falou o seguinte no Instagram, abre aspas: "Estou com você, meu irmão." Aí marcou o Bobadilha. "Guardei todas as ofensas desse senhor, Navarro, e eu não saí dizendo nada. Primeiro precisa ser exemplo. O respeito se pede quando se é respeitoso com os demais. No futebol estamos expostos a tudo, mas precisamos ser exemplo." Foi o que escreveu no Instagram o Inciso, companheiro do Bobadilha, tá? Aí, né? Então, o Inciso falou, né, que o Navarro falou um monte de coisa pra ele quando teve o jogo do Paraguai com a Venezuela, né? Não sei se, por exemplo, se ele fez alguma xenofobia, se ele foi cometer algum tipo de crime, ou se foi só provocação, mas teve essa situação aí. Tá, e nem tô comparando com o outro, não, tá? Só trazendo aqui porque eu achei importante trazer, né? Então, tá aí o Inciso, companheiro aí do Bobadilha da seleção do Paraguai, tá? Em entrevista ao canal aí do Romário, tá? Romário TV, o Antony falou sobre voltar pro São Paulo. Abre aspas: "Eu não cheguei a fazer essa conta ainda de quando vou voltar pro Brasil, mas o São Paulo é o time que eu tenho desejo de voltar a jogar. É o meu time do coração", fecha aspas para o Antony, falando aí, né, cara, sobre voltar. O Romário perguntou se ele tem já planeja, quando ele vai voltar, ele falou que ainda não, mas ele quer voltar pro São Paulo. O Antony que infelizmente acabou perdendo lá a final da Conference League. Eu assisti um pouquinho do jogo, tava torcendo pra ele, né, mas tomou 4 do Chelsea, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.